Olá pessoal, meu nome é Neifer Melo, sou professor de Administração Geral e Pública. O assunto que nós vamos ver hoje é comunicação. E a comunicação ela se encaixa dentro da função administrativa direção. Para que você entenda melhor, para que você compreenda melhor a importância da comunicação, nós vamos fazer uma recapitulação sobre a função da administração. Dá uma olhada aqui comigo no slide. O que é administrar bem? Para que funciona a administração? A administração ela trabalha com as organizações. O que uma organização pretende? Pretende alcançar os seus objetivos. Para alcançar os seus objetivos, ela depende de recursos, depende de pessoas, depende de dinheiro, depende de materiais. Daí vem a expressão administração de recursos humanos, que é o gerenciamento de pessoas, a condução de pessoas. Vem a expressão administração de recursos financeiros, que é a aplicação dos recursos financeiros para alcançar os objetivos. Administração de recursos de materiais e por aí vai. Como esses recursos são limitados, ele precisa ser racionalizado, precisa ser administrado, bem gerido. Por quê? Porque o objetivo da administração é produzir o quê? Produzir menos com mais? Menos objetivos com mais recursos? Não. Produzir menos objetivos com menos recursos? Também não. É produzir mais objetivos com mais recursos? Não. A boa administração, ela produz mais resultados, alcança mais objetivos com o menor recurso possível. E aí vem a lucratividade, a rentabilidade, porque o bom administrador soube gerir os recursos que ele tinha. Então, olha só, eu falei aqui do processo organizacional. O que é o processo organizacional de uma organização? É a maneira através da qual ela alcança esses objetivos. Existem 4 funções dentro do processo organizacional que a comunicação vai se encaixar na direção. Primeira função, planejamento. O que faz o planejamento? O planejamento planeja, cria um plano de ação dependendo da área de atuação da empresa ou da organização. Então, o objetivo é vender, por exemplo. Como nós vamos alcançar esse objetivo? Do que depende para a gente alcançar esse objetivo? Então, o planejamento vai visualizar as condições internas da empresa ou da organização, vai perceber os fatores externos que cercam a organização e vai estabelecer estratégias para alcançar. Aí a organização, que é diferente da instituição, é uma função organizacional, ela vai estruturar o planejamento. Ela vai criar condições para que o planejamento seja executado. Depois vem a terceira função, que é a função da direção. Das 4 funções, a direção é a única que é pessoal, que lida com pessoas, que depende de pessoas. E aí, vou voltar daqui a pouco à direção, o controle, que é a 4ª função, é o monitoramento do planejamento que foi organizado, está sendo conduzido na direção, mas precisa ser mensurado. Porque de nada vale você ter um plano, você ter estrutura, você ter gente para lidar com essa estrutura e não ter o resultado. Então, o controle se baseia em resultado e táticas e medidas para mensurar isso. Voltemos aqui à direção. Se a direção é uma função pessoal, assuntos como motivação, delegação, liderança e comunicação são importantes e fundamentais. Abrindo um parêntese aqui importante, antigamente, vocês conhecem o começo da administração, que é a clássica de Fayol, de Taylor, que é mecanicista, baseada no desempenho de tarefas, na produtividade, ela sofreu na Revolução Industrial uma mudança de abordagem de perspectiva humanística e comportamental. Então, lidar com pessoas é fundamental, é importantíssimo.
a percepção de que o ser humano, de que o colaborador, de que o funcionário, ele reage à maneira como ele é acionado, ele reage dependendo do grupo que ele faz parte, isso altera o desempenho dele, a produtividade. Isso aconteceu numa mudança de perspectiva. Daí passou-se a estudar, então, a importância de temas como motivação, surgiram as teorias motivacionais, e se passou a estudar também sobre liderança, sobre influência, sobre comunicação, sobre delegação. Então, hoje nós vamos estudar aqui essa função dentro do processo administrativo, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Dentro da direção, nós vamos estudar comunicação. É o que eu estou fazendo com você agora. Estou me comunicando, estou transmitindo uma mensagem para que você, compreendendo, você tenha uma reação. E aí eu coloquei alguns conceitos importantes aqui para você visualizar e assimilar. Uma coisa importante em relação a concurso. Não adianta você apenas saber a teoria. Você tem que identificar nas questões a abordagem da banca examinadora. Então, saber o conteúdo é importante, mas raciocinar no que diz respeito à questão é fundamental. As duas coisas são fundamentais. Por isso está aqui no slide, você deve ler, você deve parar o vídeo, ver novamente para você assimilar e depois, na hora que a gente estiver vendo as questões, você vai conseguir identificar do que se trata. Vamos lá. O que é comunicar? Qual o conceito de comunicação? A comunicação é um processo interpessoal entre pessoas para a transmissão de uma mensagem, cujo objetivo, no caso de comunicação organizacional, é que tarefas sejam executadas, que as pessoas sejam motivadas, que elas sejam acionadas. Então a comunicação, ela é preenchida, ela acontece por meio de símbolos, por meio de palavras, por meio de gestos, por meio de expressões, por meio de escritas, por recursos como e-mail, intranet. A comunicação organizacional é estabelecida dessa forma. É uma via de mão dupla, é um processo de mão dupla, porque existe o feedback, existe o retorno, e daí você consegue avaliar se a sua comunicação está sendo boa ou não. Então, eu vou ler para você gravar. A comunicação é o processo interpessoal de envio e recebimento de símbolos com mensagens atreladas a eles. Portanto, olha só, é a transmissão de uma mensagem de uma pessoa para outra. E é um processo de mão dupla, pois não depende exclusivamente da pessoa que envia, mas também da pessoa que recebe. Na verdade, importa muito mais como a mensagem está sendo recebida, porque disto depende a execução de uma tarefa e justifica o objetivo da comunicação. Alguns conceitos importantes, fundamentais, dentro da comunicação, para você entender. O que é um dado? Um dado é registro de um acontecimento. Vou ilustrar aqui. Imaginemos que a polícia está acompanhando o índice de assalto. O que é um dado? Aconteceu um assalto num determinado bairro. Aconteceram 2 assaltos. Registro de acontecimento é um dado. O que é uma informação? A informação é quando os dados ganham um sentido. De tal hora a tal hora acontecem assaltos nessa região. Essa informação, o que está acontecendo com isso, alguém está sendo informado através da comunicação, que é a transmissão da mensagem ou da informação. Então, você entender isso, como que a comunicação é composta, isso é importante. Vamos lá. O que é um dado? É um registro guardado a respeito de determinada ocorrência. O que é a informação? É o conjunto de dados que possui significado. E o que é a comunicação? É a transmissão de informações de uma pessoa para outra.